Boa Nova da Vida está de volta com o essencial sobre o ano paulino. O Papa Bento XVI proclamou o ano paulino de 29 de junho de 2008 a 29 de junho de 2009. E é a razão, meus amigos, porque, de facto, o ano paulino vai ser o centro da reflexão deste programa Boa Nova da Vida. E com este ano paulino é-nos proposto o melhor conhecimento de São Paulo. São Paulo, que é uma figura iminente, uma figura ímpar da história da Igreja, da história do cristianismo. É um grande gigante da fé, da vida do povo de Deus. É um exemplo de fé, é um exemplo de vida para todos nós que somos discípulos de Jesus Cristo. E é a partir daí, meus amigos, que o Boa Nova da Vida está convosco durante meia hora para nós refletirmos sobre São Paulo, termos maior conhecimento, para também, como ele é de facto um apaixonado por Jesus Cristo, para que nós também, seguindo este grande modelo de evangelizador, nos apaixonemos pelo Senhor Jesus. Naqueles dias, Paulo disse ao povo: Eu sou judeu e nasci em Tarso da Cilícia. Fui, porém, educado nesta cidade de Jerusalém e recebi na escola de Gamaliel uma formação estritamente fiel à lei dos nossos pais. Era tão zeloso no serviço de Deus como vós todos sois hoje. Persegui até à morte esta nova religião, algemando e metendo na prisão homens e mulheres, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o Senado. Recebi até da parte deles cartas para os irmãos de Damasco e para lá me dirigi, com a missão de trazer algemados os que lá estivessem, a fim de serem castigados em Jerusalém. Se pudéssemos descrever em linguagem atual, moderna, cinematográfica, poderíamos dizer até, esta parte do texto que acabamos de escutar, do livro dos Atos dos Apóstolos, teríamos o cenário, os indícios de um filme de terror. Diz-se, acabamos de escutar, que Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, de Jesus, foi ter com o sumo sacerdote, pediu-lhe cartas de argumentação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém quantos seguissem a nova doutrina, o cristianismo, a doutrina de Jesus, tanto homens como mulheres. Mas este filme não continua nem acaba assim. Este filme continua com um cenário totalmente diferente, porque este filme não é um filme aterrorizante, mas sim um filme de amor, um filme que se vai tornar na grande manifestação da presença de Jesus, o Jesus de ontem, de hoje e de sempre. É sempre assim quando Deus intervém, quando deixamos que Ele intervenha na nossa vida, há sempre algo para mais e melhor. Esta é a grande surpresa de Deus. Ele escreve direito por linhas tortas, as linhas tortas que nós próprios entortamos. E como poderíamos tirar uma pequena moral desta parte da leitura que acabamos de ler, que acabamos de escutar? Também nós hoje podemos ter estes encontros transformadores quando nos encontramos com o nosso Deus. Também o nosso mundo de hoje pode ser transformado por Deus. Perante este ambiente de derrotismo, de tragédia que vivemos, há sempre uma luz, há sempre Deus. Como diz o nosso povo, há sempre Deus. E, portanto, nós continuamos a escutar esta descrição porque queremos ver, queremos sentir, como o próprio apóstolo Paulo irá sentir, na descrição que iremos escutar em seguida, irá sentir a presença do Deus vivo, esse Deus que não terminou com a morte numa cruz, mas terminou com a vitória da ressurreição. O Deus vivo, e é por isso que este programa que nós estamos a iniciar hoje, de reflexão neste ano paulino, sobre este gigante da fé, é o encontro do Deus vivo. Ao encontro do Deus vivo, o nosso programa, ao encontro deste Cristo que nos propõe também que façamos um encontro pessoal com Ele. Nas nossas vidas estamos nós
nesta sintonia para podermos ouvir o Senhor e encontrá-lo nos nossos caminhos, não na estrada de Damasco, como Paulo, mas nos caminhos da nossa vida. Um encontro com Deus, um encontro com os irmãos, um encontro connosco próprios. É essa a nossa meta, é esse o desafio que nos é posto neste instante e que nós vamos continuar a refletir sobre ele. Sucedeu, porém, que no caminho, ao aproximar-me de Damasco, por volta do meio-dia, de repente brilhou ao redor de mim uma intensa luz vinda do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei: Que hei de fazer, Senhor? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco. Lá te dirão tudo o que deves fazer. Escutámos precisamente o relato deste encontro, este encontro grande com Cristo. Um encontro profundamente transformador, altamente transformador, como acontece sempre com os encontros sérios com Deus, que nós próprios temos e experienciamos também. Em que resultou este encontro com Deus? Paulo converteu-se. Paulo tornou-se apaixonado por Cristo, tornou-se o marco por excelência da comunidade. As suas 13 cartas são textos de um homem apaixonado por Cristo. São os textos mais lidos nas nossas liturgias, para além dos Evangelhos. Mas, afinal, o que foi a conversão de São Paulo? A vida de Paulo não era uma vida sem sentido. A vida de Paulo era uma vida em sentido errado. Por isso, a conversão de São Paulo foi uma mudança em sentido inverso. De uma falsa noção de santidade, do que era o bem, para a verdadeira noção de santidade. A ressurreição e vida que está em Jesus Cristo e que é passada, transmitida a cada um de nós. A que é que ele se converteu? Ou a quem se converteu? Converteu-se a esse Cristo vivo que ele descobriu e que lhe tinha dito: Saulo, Saulo, porque me persegues? Porque quando ele perseguia os discípulos de Cristo, era o próprio Cristo que ele perseguia. Mais tarde, Paulo, tão embebido deste encontro, ele vai dizer: para mim, viver é Cristo. Como eu deixei de ver, por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pelas mãos dos meus companheiros. Entretanto, veio procurar-me um certo Ananias, homem piedoso, segundo a lei, e de boa fama entre os judeus que ali viviam. Ele veio ao meu encontro e, ao chegar junto de mim, disse-me: Saulo, meu irmão, recupera a vista. E no mesmo instante pude vê-lo. Ele acrescentou: O Deus dos nossos pais destinou-te para conheceres a sua vontade, para veres o justo e ouvires a voz da sua boca. Tu serás sua testemunha diante de todos os homens, acerca de que viste e ouviste. Agora, por que esperas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Segundo o relato que escutamos do encontro de Paulo com Jesus, ele cai no chão e uma luz o envolve completamente. Ele deixa de ver. E então ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo pergunta: Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas o Senhor, esta voz que Paulo ouvia, lhe disse também: Levanta-te, entra na cidade, aí te dirão o que deves fazer. E é aí que ele tem o encontro com Ananias, um discípulo que recebe também a inspiração do Senhor para ir ao encontro deste homem que tinha sido tocado pela luz divina, de Saulo. E Ananias diz-lhe, impõe as mãos e diz que o Senhor o enviou
para que ele, depois de recuperar agora a sua vista, Paulo começou a ver, para que ele receba a missão para a qual o Senhor o destinara. E essa missão era precisamente de tornar Paulo no grande testemunho de Cristo ressuscitado. Vai, porque esse homem é o instrumento escolhido por mim para levar o meu nome ao conhecimento dos gentios. E para cumprir esta missão, Paulo vai ser batizado. Vai ser inundado completamente pelo Espírito do Senhor. Eu sou Jesus e já te escolhi para me anunciares pelo mundo inteiro. Serás meu mensageiro, serás meu mensageiro. Eu sou Jesus e já te escolhi para me anunciares pelo mundo inteiro. Serás meu mensageiro, serás meu mensageiro. Paulo, Paulo, ouve a minha palavra. Ouve a minha palavra. Em que é que consistiu a conversão de Paulo? A conversão de Paulo, meus amigos, não foi uma mudança de um homem que tinha uma má vida, de um homem que estava possuído pelo demónio. Não era uma vida perdida, não. Nós acabamos de ouvir, e eu acabei de comentar precisamente. Paulo era um homem justo. Paulo era um homem que tinha consciência, que estava precisamente a viver uma vida santa, porque defendia a santidade da lei. Reparai, a conversão de Paulo, portanto, foi fundamentalmente a mudança de uma falsa noção de santidade para a verdadeira santidade. Ele estava certo, estava 100% certo, que não tinha nada a duvidar. Mas ao encontrar Cristo vivo e ressuscitado, os horizontes da sua vida mudaram completamente. Ele viu claramente, meus amigos, que, de facto, Cristo vinha-lhe apresentar um projeto de vida que era para todos. Um projeto de vida que vinha mudar o horizonte da vida humana, que vinha mudar a existência humana, que vinha dar novos horizontes para esta vida humana por toda a eternidade. Uma vida de glória, uma vida de ressurreição em vida em Jesus Cristo. E é a partir daí que Paulo torna-se, portanto, o grande apóstolo, o grande missionário, de tal maneira que ele chama a si próprio o apóstolo dos gentios. Porque ele cortou o cordão umbilical, tal qual como o parteiro ou a parteira cortou o nosso cordão umbilical no momento do nosso nascimento. Ele cortou o cordão umbilical que ligava ao judaísmo. Havia certas práticas religiosas do judaísmo que estavam a ser introduzidas na Igreja da Ressurreição de Jesus Cristo. Paulo cortou precisamente este cordão para que todos os povos que não fossem judeus, que não tivessem a tradição dos judeus, pudessem receber Cristo Jesus, Senhor nosso, vivo e ressuscitado. Paulo, portanto, é o grande homem de igreja, abriu os horizontes de igreja. Ele, ao ser encontrado por Cristo na estrada de Damasco, ele converteu-se a Jesus Cristo. E quando ele chega a Damasco, como nós acabamos de ouvir, ele vai encontrar este Cristo vivo, ressuscitado na vida dos seus irmãos. Acabamos de ouvir esta reflexão sobre este magnífico, extraordinário encontro de Paulo com o Senhor. Em que consiste, ou em que consistiu esta conversão? A grande novidade da conversão de São Paulo é que Paulo era um homem fiel aos seus princípios. Paulo era um homem que era altamente formado na escola bíblica do seu tempo, a escola de Gamaliel. Era como se fosse a Harvard aqui deste país. Paulo era um homem inteligente, instruído, culto e, ao mesmo tempo, era um homem modelo. Para os seus concidadãos, para os judeus, ele era um homem exemplar. Era um homem de uma santidade judaica exemplar, própria do seu tempo. Em que consistiu então esta transformação de Paulo? Não foi de deixar de ser um homem bom. Não foi que Paulo, antes de se converter, fosse um homem mau.
Para os judeus, ele era um homem bom. Ele estava a cumprir a sua missão. Mas foi sim, converteu-se de uma falsa noção de santidade, uma falsa noção de bondade, para a verdadeira noção de santidade, que era ser o seguidor do Cristo ressuscitado, aquele Cristo a quem ele, afinal, perseguia ao perseguir os cristãos. Cristo identifica-se com a comunidade, identifica-se com os seus seguidores. E Paulo, mais do que ninguém, vai se identificar plenamente, totalmente, até à própria morte, entregando-se pela causa que lhe é entregue, pela sua missão. Para isso ele recebera a força do Espírito. E para isso ele reconhece e afirma perante todos, desassombradamente, que para ele viver era apenas uma pessoa, era transformar-se noutro Cristo, era levar aos outros esta mensagem de vida de Cristo ressuscitado. E quando é que Paulo descobriu esta missão? Ele descobriu esta missão quando ouviu o Senhor dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Estas palavras devem ter tocado na alma deste homem como um raio de uma forte tempestade. Aliás, a própria leitura, o próprio texto nos diz que uma luz o envolveu de tal forma que ele ficou como que cego. E também diz que dos olhos lhe saíram como que escamas quando ele se libertou desta cegueira. Quando ele, na presença de Ananias, recebeu de novo, recuperou a visão das coisas do alto. Não a visão que ele tinha antes, mas a visão nova que Cristo agora lhe transmitia para que ele viesse a ser o arauto da sua doutrina até aos confins do mundo. A partir daí, Paulo corta a sua ligação com o judaísmo. Ele larga essas amarras, ele larga essa roupagem que trazia e ele enche-se completamente do Senhor Jesus, enche-se desta nova força do Espírito de Cristo e ele vai levar a todos os confins da terra, tanto quanto era possível e quanto o seu tempo de vida lhe permitiu, vai levar isto que lhe encheu o coração, esta alegria, que era a alegria da libertação verdadeira que a mensagem de Cristo lhe trouxe. Porque Paulo, esta conversão foi uma libertação, a libertar-se do homem velho, libertar-se das trevas e entrar para a luz que não era simplesmente um fenómeno natural, não era simplesmente uma claridade, mas a luz que era o próprio Deus, que era a pessoa do Filho de Deus, que ele encontra e que ouve as palavras que lhe fazem tocar bem fundo na sua consciência para que ele retome o seu caminho, mas agora numa nova direção. E Paulo, mais tarde, ao escrever aos cristãos da Galácia, na sua carta aos Gálatas, ele dirá: vós fostes chamados à liberdade. E é este um dos maiores dons que nós temos e que o Senhor nos dá. A liberdade que é libertação. A liberdade que nos é dada em Cristo, o nosso Salvador, o nosso Libertador, e que Paulo, ao proclamar isto, ao escrever isto aos seus conterrâneos, aos cristãos da Galácia, ele mostra como a sua visão de igreja era uma visão alargada. Não era apenas para o povo de Israel, para aquele povo limitado que tradicionalmente era conhecido como o povo de Deus. Paulo vai levar esta mensagem a todos os povos e é por isso que ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Paulo, o grande homem que leva a missão do Senhor sempre mais além, onde chegue a cruz também, mas a cruz que aponta para a vitória da ressurreição, para o Cristo vivo em cada um daqueles que ele antes perseguia e que ele agora ama profundamente de todo o seu coração. Ananias foi o homem escolhido para realmente me indicar o caminho certo. Saulo, meu irmão. E é assim que Ananias lhe dá as instruções e diz: o que é que esperas? Recebe o batismo. E Paulo recebe o batismo, é inundado pela força de Cristo ressuscitado, que nunca mais, meus amigos, saiu dele este compromisso tremendamente forte na fé em Jesus Cristo. Meus amigos, é neste ambiente que nós hoje captamos precisamente a grande figura de Paulo, que celebramos a sua conversão. E é para todos nós também um estímulo. Paulo foi um homem livre, foi um homem que sonhou
a Igreja como espaço de liberdade, para que nele todos pudessem viver a verdade e a unidade, a comunhão com o corpo de Cristo. Paulo foi um homem de unidade. Paulo foi um homem que deixou um carisma à Igreja de Jesus Cristo de viver na diversidade, mas na unidade. Figura ímpar do cristianismo, figura singular, gigante da fé e da Igreja, ao exemplo de vida para todos nós, meus amigos, que nos afirmamos discípulos do Senhor. Jesus deixou uma missão concreta aos seus discípulos. Paulo percebeu muito bem a missão. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova e batizai. Anunciai a boa nova a toda a criatura. Paulo compreendeu. Paulo percebeu-se dessa urgência. E Paulo realmente deixou na Igreja de Jesus Cristo este grande exemplo. A nós que somos comunidade cristã, a nós que vivemos no ano 2009, a nós que temos sérios desafios no mundo em que vivemos de tornar presente o reino de Deus, olhamos para Paulo, olhamos para ele e que ele seja o nosso guia para nós podermos alcançar o caminho certo, que é o próprio Cristo. Ananias é o homem escolhido por Deus para dar a Paulo as instruções sobre o que ele havia de fazer. E a primeira coisa que ele faz é reconhecer, conforme a inspiração que o Senhor lhe dava, que este homem que tinha ali na sua frente era o instrumento escolhido por Jesus, por ele próprio, para levar o seu nome ao conhecimento dos gentios. Portanto, àqueles que não pertenciam ao povo de Israel. Ananias, portanto, impõe-lhe as mãos, Paulo recupera a vista, Paulo fica cheio do Espírito Santo e por isso ele agora é batizado em nome desse Jesus que ele conhece pela primeira vez. Paulo começa a evangelizar. Proclama nas sinagogas que Jesus era, de facto, o Filho de Deus. Esta foi uma mudança extraordinária. O Paulo perseguidor para o Paulo evangelizador. Ele recebeu a missão que Jesus dirá, ou aliás, tinha dito aos apóstolos: ide por todo o mundo, ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo tem esta noção de que esta é a sua missão agora. Ele é o último dos apóstolos, não o mais pequeno, mas o último dos apóstolos, como ele diz, como que por um aborto, mas ele considera-se apóstolo. Embora não tivesse convivido com o Senhor durante a sua vida, mas ele recebe esta missão do próprio Cristo. E ele considera-se o apóstolo. E é o apóstolo dos gentios. É assim que nós o reconhecemos, que nós o temos como o grande Paulo, apóstolo dos gentios. Oxalá nós, como Paulo, possamos também perceber que, sendo cristãos, também é a nossa missão irmos ensinarmos e levarmos o nome do Senhor até aos confins da terra. Paulo confundia os judeus, demonstrando que Jesus era o Messias e, por isso, ele os convocava a viverem, embora na diversidade, diferentes povos, mas viverem na unidade da fé. A viverem como que num só corpo de que Cristo é a cabeça e todos nós, todos os cristãos, são os membros. Batizados no mesmo Espírito, formamos uma só comunidade de fé, o povo de Deus. Eu sou Jesus e já te escolhi para me anunciares pelo mundo inteiro. Serás meu mensageiro, serás meu mensageiro. Eu sou Jesus e já te escolhi para me anunciares pelo mundo inteiro. Serás meu mensageiro, serás meu mensageiro. Paulo, Paulo, ouve a minha palavra. Ouve a minha palavra. Eu creio que a primeira pergunta que nós podemos fazer, depois de tudo o que ouvimos, da leitura da Palavra de Deus, do comentário à Palavra de Deus e daquilo que o João acabou de rebater, precisamente nestas peças anteriores, é isto. Mas, afinal de contas, qual foi o segredo em Paulo? E importa saber realmente qual foi o segredo deste grande homem. Meus amigos, daquilo que nós ouvimos, o segredo está na abertura a Deus. Na maneira como ele realmente dispôs a sua vida, um homem que se deixou libertar em Jesus Cristo, a ponto de perceber que estava errado, no alvo a atingir,
e que havia outra proposta. A proposta que lhe converteu de tal ordem que ele tornou-se um apaixonado. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E há aqui um aspecto muito interessante que eu também gostava de que nós olhássemos para São Paulo, que é precisamente recolocar o nosso olhar nesta fotografia deste companheiro de caminho. São Paulo é um companheiro de caminho. São Paulo é aquele que nos indica realmente como é que nós devemos fazer os caminhos da vida. São Paulo foi um homem que rompeu determinantemente com o judaísmo e se uniu a este Cristo ressuscitado na sua igreja, na sua comunidade. Reparai uma coisa. Ele converteu-se não à igreja, ele converteu-se a Jesus Cristo no caminho de Damasco. E quando ele vai precisamente para Damasco, é acolhido por Neemias. Ele recupera a vista, recupera uma nova visão da vida e era batizado, cheio do Espírito Santo. Ele vai encontrar na comunidade dos cristãos de Corinto o mesmo Cristo ressuscitado na vida dos cristãos que ele encontrou na estrada do próprio Damasco. E aí é que está precisamente, meus amigos, o centro da interpretação. O Papa Bento XVI disse na sua catequese de novembro de 2006 uma ideia que já foi aqui rebatida, quer no comentário à Palavra de Deus, quer inclusivamente aqui neste programa, que já foi rebatida e que eu novamente torno, que eu acho que é muito importante. O Papa dizia, como grande teólogo, este homem, Joseph Ratzinger, ele disse que, lendo São Paulo, nós vemos claramente que a sua conversão não foi a mudança de uma má vida para uma vida santa. De maneira nenhuma. Este homem era um homem que no judaísmo era um homem santo, era um homem perfeito, era um homem exemplar, era um grande fariseu e, como o João Coelho disse muito bem, da escola mais alta, a escola de Gamaliel, era a Harvard de Jerusalém, do antigamente. A sua conversão, portanto, não foi esta mudança de uma má vida para uma vida santa, mas sim uma saída de uma falsa ideia de vida santa para uma vida santa verdadeira. Onde é que ele encontrou esta vida santa verdadeira? Encontrou precisamente em Cristo vivo e ressuscitado. Eu acho que, João, seria bom para nós terminarmos aqui a nossa reflexão com todos os nossos ouvintes e para nós darmos assim uma ideia global deste ano paulino, deste jubileu, para que nós nos concentremos e para que vejamos nele um modelo a seguir, na Carta aos Gálatas. A Carta aos Gálatas, meus amigos, deixar-me dizer que é uma belíssima síntese do pensamento de Paulo. O capítulo 5 está centrado precisamente na liberdade. Vede, na liberdade. E vede que a questão profundíssima da liberdade humana é, afinal, no fundo, a fonte, claro, para além de Deus, é a fonte de tudo o bem, como também para nós pode ser a fonte de tudo o mal. Isso depende da maneira como tudo nós indicarmos e como nós conduzirmos a nossa liberdade. São Paulo diz que, e eu leio a palavra no capítulo 5 da Carta aos Gálatas, diz assim: irmãos, fostes chamados para seres livres. E mais abaixo diz: fostes chamados para a liberdade. Cristo libertou-vos para seres livres. Vede como São Paulo realmente fala, a partir da sua própria experiência de vida e já movido, inspirado pelo Espírito Santo, este grande testamento de vida cristã que ele nos deixa. E é curioso que todo este capítulo 5 está centrado na liberdade. E a liberdade, meus amigos, tem duas dimensões. É uma dimensão de liberdade como também de liberdade para. Não se pode ter liberdade sem nós fazermos decisões, sem nós fazermos escolhas de maior valor, sem nós, inclusive, lançarmos no caminho da vida este chamamento de Deus. E se não temos liberdade, se não nos libertamos daquilo que nos prende, daquilo que nos escraviza, daquilo que realmente nos mete medo e daquilo que nos encolhe, nós nunca somos pessoas livres. E é então graças à vida divina, graças a Deus, graças a esta graça divina, que é extremamente importante nas nossas vidas, que resulta as duas liberdades. Libertar-me de prisões, para eu poder livremente fazer decisões na vida. Vede como isto aconteceu na vida de Paulo. Ele libertou-se de prisões, do judaísmo, de toda aquela vida que ele viveu corretamente e honestamente como judeu, fariseu, e para livremente ele ser capaz de fazer uma decisão. E a sua decisão foi seguir o Jesus Cristo. E ele então diz: é para a liberdade que fostes chamados. E Cristo nos libertou para que nós tivéssemos esta liberdade. Eu penso que o próprio Evangelho Boa Nova é exatamente muitíssimo bem resumido nessa palavra liberdade. Exato. O Senhor libertou-nos de toda a forma,
libertou-nos fisicamente, mentalmente, espiritualmente, em todas as dimensões do homem e o homem todo, na sua totalidade. Nós vivemos, talvez, mais do que nunca, Padre Gastão, fechados, e é tal falta de abertura, tal como uma flor precisa de estar aberta para receber o sol, os raios do sol, para poder desabrochar plenamente e se mostrar em todo o seu esplendor. Nós vivemos fechados sobre os nossos próprios problemas e esquecemos de que Deus é que é de facto a luz, é que é de facto a libertação e que aquilo que nós procuramos em muitos caminhos, como Paulo procurou nos seus caminhos, Deus vem-nos dizer que há um caminho e que não é simplesmente de palavras, mas é um caminho que é de uma pessoa que tem um coração infinitamente maior do que o nosso. Até porque a palavra Deus. chamado aqui, foste chamados à liberdade, isto quer dizer, na linguagem de Paulo, na tradução correta do grego, quer dizer, fostes criados para seres livres. Quer dizer, a nossa identidade de homens que vivemos com inteligência, com vontade, com coração, com capacidades de toda a ordem, que nós dizemos a partir da Escritura, com toda a verdade, criados à imagem e à semelhança, nós fomos criados para sermos livres. Portanto, o chamado à liberdade é estar constantemente a sair de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que é treva, para vir à luz, para vir a este chamamento à liberdade. E é aqui que nós somos distinguidos como pessoas humanas e como cristãos. Nós somos chamados, nós somos interpelados para receber a graça divina que nos torna livres. O João tem tido esta experiência na sua vida, inclusive na vida familiar. Eu tenho tido a minha experiência na minha vida familiar, na minha carreira, na minha vida pastoral, do dia a dia, que de facto a liberdade é uma coisa que todos nós desejamos. E é realmente fantástico ser livre. Mas exige muita fortaleza. Exige muita fortaleza interior. Exige muita graça divina para que nós possamos, de facto, fazer no devido momento a escolha verdadeira. E é isto que realmente é impressionante em São Paulo. Um homem que foi liberto em Jesus Cristo e que nos interpela a nós também nos libertarmos no dia a dia da vida, na hora a hora, no minuto a minuto, nos libertarmos em Cristo, que é o único libertador, é o único salvador, é o único que vem libertar o coração humano e tornar-nos realmente homens e mulheres felizes. Porque afinal de ser livre é ser feliz. Eu penso que nas cartas de São Paulo poderíamos de vez em quando encontrar um pouco de água fresca, desta água que nos sedenta e que nos vai dar o sentido exato da nossa caminhada. Se nós tivéssemos mais tempo, nós continuávamos neste capítulo 5 da Carta aos Gálatas, em que São Paulo nos fala depois das duas alas de coisa. As duas alas, portanto, os frutos, porque à boa maneira bíblica é pelos frutos que se conhece a árvore. E então São Paulo fala das manifestações do que é uma pessoa que está a viver sob a influência da carne, e carne em São Paulo não significa corpo, não significa inclusivamente sexo. Carne significa a pessoa egocêntrica, a pessoa que está centrada em si própria, a pessoa que é egoísta, a pessoa que só pensa em si e a pessoa que vê o mundo e as pessoas a partir de si próprio e pouco mais. E São Paulo diz-nos claramente quais são os frutos da carne e quais são os frutos do Espírito. Quais são as manifestações de uma pessoa que realmente é egocêntrica e quais são as manifestações de uma pessoa que é aberta, de uma pessoa que é liberta, de uma pessoa que é livre. E ele diz-nos claramente, as rixas, as bebedeiras, as comezaimas, tudo aquilo que realmente o ódio, os sentimentos, tudo isto vem de uma cegueira, de uma pessoa que vive somente em si e não vê mais centro. De nos pormos como centro. Exato, egocêntrico. De Deus e depois ele diz, como consequência, que a pessoa que está liberta, a pessoa que está a viver já sob a influência do poder da ressurreição de Jesus Cristo, quais são as manifestações? O amor, a alegria, a paz, a benignidade, a paciência, e tudo mais. Tudo isto que nós desejamos e que está ao nosso dispor, queiramos nós, livremente. Porque temos que dar o sim. Olhamos para Maria. Maria foi realmente um modelo fantástico na história da salvação de dar o sim. E foi através do sim dela que nos veio a salvação, que foi a encarnação do Verbo de Deus, e este Verbo de Deus que assumiu a nossa natureza humana para ter um coração humano, de falar de coração a coração. Nós também temos que ser homens e mulheres de dizer sim, e é na medida em que nós dizemos sim, que nós, de facto, somos homens e mulheres livres. Olhamos para São Paulo, olhamos para este homem que é um gigante da fé, é um gigante da vida da Igreja, é um homem apaixonado por Jesus Cristo. E ele não ficou atrelado apenas em si. Ele sai
E para ele acabaram fronteiras, e para ele não havia nem judeu, nem grego, nem gentio. Para ele havia homens e mulheres que havia que libertar em Jesus Cristo. Quando será que nós devemos, nos autocolantes, e sobretudo no autocolante do nosso espírito, de nós próprios, um slogan como este, como Paulo colocou na sua própria vida: para mim viver é Cristo? Não é fácil, mas é a única resposta e a única libertação, porque só Cristo realmente é o nosso libertador. É por isso mesmo, meus amigos, as nossas melhores saudações para este programa que chegou ao seu fim, e o nosso voto é que nós, sentindo-nos amados, façamos a nossa decisão de tornar presente nas nossas vidas e à nossa volta o Reino de Deus, anunciado por Jesus Cristo e vivido intensamente neste modelo de vida, foi São Paulo.